Olha, para nós espíritas, a morte é, tem o mesmo significado que tem para qualquer pessoa que não seja espírita. O fato e o ato de termos o conhecimento de outras realidades que vão além do túmulo não nos faz diferentes na maneira do sentir. O sentimento que temos quando alguém nosso parte para o mais além é um sentimento próprio, específico de cada um, especial de cada um, não é? Eu já vi e já ouvi grandes líderes mundiais dizerem que ficaram tristes, saudosos. Isso não é demérito absolutamente para nenhum de nós, para nenhum ser humano. O indivíduo, quando é espírita, ele tem uma visão de mundo, estou falando de mim, ele tem uma visão de mundo um pouquinho diferente. Ele entende, por exemplo, que todos nós somos irmãos que estamos aqui reunidos para mais uma tarefa. E quanto mais um colaborar com o outro, melhor para todos. Porque a vida não tem sentido se a gente for pensar que ela existiria para apenas um indivíduo. Talvez por isso o nosso Mestre Jesus tenha dito: amai ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós queremos uma coisa para a gente, nós devemos também querer alguma coisa para o outro. O nome disso é partilha. As várias crenças religiosas dividiram muitas coisas, mas o Espiritismo não é uma crença religiosa. O Espiritismo, ele lhes disse aqui, vou repetir mais uma vez, é a ciência do magnetismo, é a ciência que explica os fenômenos mais subjetivos da vida, é uma filosofia, é uma doutrina, é uma maneira de viver a vida. Ela tem o cunho religioso porque nós colocamos esse Mestre Jesus como nosso eixo central. Sim, porque ele foi, por excelência, um médium, ele que conseguiu produzir peixes, transformar vinho, água em vinho, que conseguiu aparecer, desaparecer, fazer tantas coisas. Quando nós estudamos os fenômenos espíritas, nós temos as conclusões muito bem acertadas com todas essas vivências do Cristo Jesus. Estou falando de Cristo Jesus porque existem vários Cristos. O nosso, entre aspas, aqui é Jesus, que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. Então há uma corrente muito grande na tentativa de tirar ele de cena. Isso aí não é eu que estou dizendo, são os grandes estudiosos, são os grandes oradores espíritas. Há sim uma política, uma tentativa de tirar ele de cena. Por quê? Porque a Terra é uma arena de lutas. Por incrível que pareça, esta arena está sendo modificada. Esta arena está sendo alterada para ser uma arena de regenerados. Então a prevalência aqui deverá ser da concórdia. A prevalência aqui deverá ser dos pendores para o bem. A prevalência aqui deverá ser diferente do que conhecemos hoje. Hoje nós conhecemos a Terra como um planeta de provas e de expiações. O que significa isso exatamente? Que é um planeta de sofrimentos. Que é um planeta da predominância do mal. E para onde estamos caminhando do ponto de vista evolutivo, seremos um planeta regenerado, em regeneração, perdoe-me. Regenerado será a etapa seguinte. Então, em 2057, daqui a mais ou menos
30 anos nós poderemos receber esse título de planeta de regeneração, onde todos esses espíritos mau caráter, desonestos, ruins, todos serão transferidos para outras moradas na casa de meu Pai. Ficarão na terra apenas aqueles que possam ainda ter algum êxito do ponto de vista do Cristo, do ponto de vista do cristianismo, não de crença, não de idealismo, mas do ponto de vista de exercício da prática do bem. Aqueles que fazem o mal, que se comprazem com o mal, estão, digamos, nas suas últimas jogadas, por assim dizer. Daqui serão transferidos para orbes mais atrasados, não como um castigo, mas para que eles ensinem aqueles que lá estão que existe a roda, que existe o fogo, que existem as cavernas, porque nessas orbes que estão por aí, muito mais atrasadas que a Terra, a predominância ainda é do homem de Neandertal, ou do homem, vamos deixar de Neandertal, que já dá um bom tamanho, uma boa dimensão. Estou lhes dizendo isso não é com crítica, mas com apenas passando o recado, como me passam os livros em que eu estudo. Então a gente tem que ter esse senso crítico. Até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, como visitantes de uma morada muito complexa que é a Terra, eu ouço, como ouvi hoje algumas vezes, alguns canais, notícias desesperadoras, né? Mas, para aquele que mantém o seu coração em paz, para aquele que mantém a sua vida dentro dos níveis de coerência e amorosidade, não há o que temer. Não há morte para ninguém. Por falar em morte, tem pessoas que pensam que o espírito não sente a morte. É bom lembrar que o espírita tem mãe, tem pai, ou já teve, tem irmãos, pode ser que tenha, tem filhos, tem amigos, tem... Então nós espíritas sentimos sim todos esses sentimentos que qualquer não espírita sente também. Ficar atento. E eu já vi muita gente dizer que não entra numa casa espírita porque é dessa ou daquela religião. Por amor de Deus, vamos desmistificar isso, por favor. O espiritismo é o futuro de todas as religiões. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Foi o nosso querido Allan Kardec que disse que no futuro muito próximo o espiritismo iria... Então, quando eu leio um livro como esse que eu estou lendo, que eu comentei ontem, Novas Utopias, em que eu vejo um depoimento de Dom Helder Câmara em psicografia, eu percebo que de fato é por aí mesmo, né? Dia a dia estamos galgando novos degraus dessa escada chamada vida eterna, do ponto de vista da compreensão. Então, você que é de qualquer religião, quer entender um pouco mais a complexidade da vida que nós vivemos aqui, quer compreender um pouco mais todas essas ocorrências que houve com Jesus, que foram chamadas de milagres, estude o Espiritismo, adentre uma casa espírita, se for o caso, né? Ou apenas leia as 5 obras básicas de Allan Kardec, né? São 5 livros que estão assinados com Allan Kardec. Aí você vai ficar com a cabeça cheia de dúvidas. Aí talvez você possa conversar com mais calma, com mais sabedoria, que não tem nada a ver com a sua religião, com a sua prática religiosa, com a sua crença. Tem a ver com a vida. Então eu digo, quando eu às vezes vejo espíritos, quando eu converso com espíritos, quando eu sinto a chegada de algum espírito próximo a mim,
Tudo isso tem nome, tudo isso já foi estudado, já foi colocado em livros. Assista um vídeo chamado Despertar. Está aí numa dessas plataformas de vídeos, Despertar. Depois assista um outro chamado Os Extraterrestres Estão Entre Nós? Interrogação. Assista esses dois vídeos e me comente alguma coisa. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.